Graça de Deus. Abram comigo em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque nós estamos aqui com todas as nossas fraquezas e deficiências, ó Deus, com todas as nossas limitações. Nós estamos aqui com o coração aberto e desejosos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, ó Deus, de recebermos cura que vem do Teu Espírito Santo, Senhor, de sermos ministrados por Ti, Pai. Fala conosco, ó Deus, e ministra a Tua graça em nossas vidas, ministra, ó Deus, o Teu poder em nossas vidas, ó Pai. Nós necessitamos que o Senhor ministre em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer, não é verdade? Quem conhece um pouco da palavra de Deus, já sabe o que tem que fazer, não é? Por que a gente não faz, então? É só você estudar um pouquinho a palavra, foi discipulado, a gente sabe o que é para ser feito e o que a palavra de Deus manda a gente fazer. Sabe ou não sabe? Sabe, não é? Nós temos uma noção exata do que é certo e errado, não é? E eu relacionei algumas coisas aqui interessantes, pelo menos eu acho interessante, espero que você também ache, da nossa vida, né? Nós temos uma mente emocional e uma mente racional. A mente racional entende tudo. Racionalmente, você sabe tudo, e você entende tudo, e você compreende tudo. Leu, estudou a palavra, fez discipulado, fez escola de líder, fez escola dominical, e você sabe exatamente o que Deus espera que você faça, o que a Bíblia manda você fazer. Mas nós vivemos aquele conflito que Paulo fala, né? O mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Quem vive essa luta interior no dia a dia? Né? Você não quer pensar uma coisa, você pensa. Você não quer, de repente, você não quer dar aquela resposta assim, dura, que você acaba dando, né? Escapuliu, né? E de repente você age de uma forma que você não queria agir. Por que isso acontece? Porque a nossa mente emocional, ela é muito maior do que a nossa mente racional. E nós somos dominados por emoções, né? E Deus não vai catar as tuas emoções e os teus sentimentos e matar tudo. Não tem como, né? Porque você é um ser humano. Por isso que Deus, Ele não tem expectativas de que você seja perfeito. Ele te entende. Aliás, Deus te entende muito mais do que você, não é? Por isso ele não espera que você seja uma pessoa perfeita. Ele espera que você seja uma pessoa que ame e lute constantemente na presença dEle. Amém? Para ter uma vida reta na presença dEle. E que você não aceite, você não se submeta às coisas deste mundo, você não aceite a sua natureza e você fala: Senhor, eu quero que a minha natureza vá para a cruz. Amém? O altar do cristão é a cruz, né? O altar do cristão é o Calvário. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz. E a cruz não é a sogra. É a morte, né? A cruz é morte, né? É morrer. Fala por irmão que está do lado, você tem que morrer. Morrer. Mas a primeira coisa que nós temos que lidar... É bom falar isso por irmão, né? Ainda mais que você está com raiva dele, já aproveita. Marido está assim, com aquela raiva da mulher, agora fala: é a hora que eu posso falar. Você tem que morrer. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, irmão. Não aproveita minhas palavras para poder, né, profetizar na vida da esposa. Não pode. Não é esse o sentido.
nós vivemos algumas lutas, nós vivemos alguns problemas. O primeiro é a gente sair do passado. Talvez a nossa maior dificuldade seja romper com o passado. Grande parte da nossa vida, do nosso tempo, nós gastamos com o passado. Pastor, como assim é? A gente pensa muito mais no que aconteceu ontem do que no que nós podemos fazer o amanhã. A gente fica muito mais preocupado do que fizeram com a gente ontem do que o que nós podemos fazer amanhã. E o passado não muda, querido. O passado, você pode fazer de tudo. Ele já foi escrito e não vai mudar. O seu futuro, sim, pode mudar. Amém? Então, qual o nosso maior problema? Nós, muitas vezes, ficamos tentando mudar o passado. Nós ficamos remoendo o passado como se remoer o passado fosse fazer com que ele mudasse. Ele não muda. Ele não vai mudar. O que aconteceu, aconteceu. O que você pode fazer é abrir mão, perdoar, liberar, para que você viva o presente e projete o futuro. Uma moça que foi estuprada pelo tio, ela tinha ódio do tio, e ela falou, você tem que liberar perdão. Ela falou, como que você me fala isso? Eu vou liberar perdão para aquele desgraçado? Eu quero que ele morra. E eu dizia para ela, olha, o único jeito de você se livrar do seu tio é perdoando ele. O único jeito, não tem outro jeito. De você se livrar dele. Ele vive com você todos os dias da sua vida até hoje. Ele é presente na sua vida. E o único jeito de você se livrar dele é perdoar. Ela falou, eu não consigo. Eu falei, então você começa perdoando com a boca, mesmo que você não sente. Não, eu não faço isso. Faz. Vai liberando. Porque se você for falando, uma hora sai da boca e entra no coração. Amém? Mas por quê? Porque ela tinha que liberar, se livrar. Quem quer se livrar das coisas ruins do passado? Para se livrar, você tem que perdoar, tem que abençoar, amém? Porque senão você fica preso no passado. Quem fica preso no passado não vive o presente e não projeta o futuro. Deus tem coisas grandes para você no futuro, mas para você viver as coisas grandes que Deus tem no futuro, você tem que olhar para frente, olha para o futuro, amém? Olha o que Deus pode fazer na sua vida amanhã. Não fica preso no passado. Segunda coisa, as nossas emoções, a nossa vida, ela sofre com algumas coisas, olha que coisa que interessante, com algumas coisas tão simples, mas que afetam as nossas emoções diretamente. A primeira é o tato. Nossa, pastor, mas o tato, né? Se uma pessoa te abraça, você sente o quê? Alegria. Concorda comigo? Não é tão bom receber um abraço? Tem um policial, cara durão, que esse cara durão, né? Lá na igreja, lá em Brodowski, hoje ele é irmão, converteu, é professor de escola de líder, uma bênção. Ele foi num encontro tremendo, palavras tremendas. Mas ele falou assim, olha, o que me converteu a Jesus, o que me levou a Jesus, o que me quebrou, o que fez com que eu me entregasse a Jesus foi um abraço do pastor Evandro. O pastor Evandro saiu lá de onde ele estava, foi lá e deu um abraço nele. Falou assim que aquele abraço desmontou ele. Um abraço. Olha o que o tato faz na nossa vida. Mas um tapa na cara. E um beliscão? Não é? Então, o contato físico, o tato, mexe com as nossas emoções. A falta de um abraço também pode mexer com as nossas emoções. Então, tem coisas que no seu dia a dia podem mexer com você. Amém? De repente você esperava um abraço da mãe, a mãe não te deu um abraço, e aquilo ali te estragou o dia, estragou o mês, tem gente que estragou a vida inteira. Esperava tanto que meu pai me desse um abraço, ele nunca me deu um abraço.
Talvez, coitado, também nunca foi abraçado, não sabe abraçar. Mas aquilo mexe com você e estraga a sua vida. A visão. Se você vê coisas bonitas, a gente fica feliz, não é? Por que o ser humano gosta tanto de passar filme de cachoeira, de vales, não é? Porque isso aí nos alegra. Quando a gente não gosta de ir num lugar assim, subir numa montanha e ver aquele vale, não é bonito? As pessoas não fazem isso porque admiram uma cachoeira, um rio, não é? É lindo, não é? Quando passa as coisas no Facebook, eu paro e fico prestando atenção. Mas quando eu vejo lá aquelas imagens machucando um animal ou maltratando uma criança, não te faz passar mal? A visão, não é? Então, eu quando vejo essas coisas, eu passo rápido, eu não vejo. Se eu vejo que algum tipo de violência, eu já passo rápido. Por quê? Porque vai mexer comigo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Pastor, você está cheio do Espírito Santo, tal. Você está alegre, eu estou alegre. E de repente você vê uma criança sendo machucada, um animal, aquilo estraga meu dia. Eu vi, não é? Então você tem que tomar cuidado com o que você vê. Eu não assisto filme de terror e nem filme de violência. Por quê? Porque se eu começo a ver cortar braço, cortar cabeça, cortar pescoço, eu vou perder o amor pelo ser humano. Eu sinto que se eu começar, isso daí, se ficar normal para mim, se eu começar a ver muito corta pescoço, corta braço, corta a pessoa no meio, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu não vou mais olhar para o ser humano e ter amor. Para mim, ser humano é um pedaço de carne. Então eu não assisto. Mas se você vê um filme, pessoas se abraçando, um filme com paisagem bonita, não te alegra? Né? Quando você vê um prato de comida gostoso e bonito, aleluia, não é? Não é bom? Então a visão, o tato mexe com as suas emoções, a visão mexe com as suas emoções, não é? Se você vê um lugar tudo sujo assim, já te dá, não é? É assim. Eu estou voltando para os Estados Unidos e lá te enche os olhos. Você não vê papel na rua, você não vê sujeira. É uma cidade muito grande, você não vê sujeira. E todos os lugares que você vai, a grama é cortadinha, tem planta, tem flores plantadas, e ninguém estraga. É uma coisa impressionante. Então isso é feito porque é uma cidade turística também, né? E é feito para os turistas, né? Lógico. Mas a cidade inteira, você acha, tudo é lindo, né? Mas por quê? Eu já fui teve uma vez que eu voltei da África, eu vi tanta sujeira, que eu cheguei num outro lugar, eu lavei até a mala. Eu lavei o carro, lavei a mala, lavei minha roupa, lavei o sapato, porque parece que aquela sujeira grudou em mim. Eu passei tantos dias vendo tanta sujeira, que depois parece que aquela sujeira tinha grudado em mim. Então, a visão mexe com as suas emoções, mexe com muda o seu humor. Amém? Audição. Você ouvir coisas bonitas te alegra. Ouvir desaforo te alegra. Ouvir xingamento te alegra. Gritaria é gostoso. Tem gente que foi criado em casa onde os pais brigavam muito e gritavam muito. Isso daí arrebenta com as emoções de uma criança, né? A Janete conta muito que o avô dela e a mãe brigavam muito. Ela morava com os avós, a mãe, né, dela, e a mãe era nova, e brigava muito com o avô. Isso daí mexeu muito com as emoções da Janete, da minha esposa. Então, um lugar que tem muita gritaria, não mexe com o emocional, não desestabiliza a nossa vida. É gostoso ficar no lugar que tem muita gritaria, xingamento? Não. Então, queridos, olha como que nós temos coisas que vão mexendo com a gente. O tato, a visão, a audição, o clima. Quando está muito chovendo, frio, é gostoso ficar debaixo de uma coberta. Não é verdade? Mas se o sol está bonito, o dia está bonito, dá vontade de sair, passear, não é? Mexe com as nossas emoções, né? As pessoas, se você está perto de gente bacana,
gente agradável, o teu dia fica melhor. Mas você fica perto de uma pessoa negativa, que só reclama, só murmura, não é ruim? Não te estraga o dia, né? O lugar onde você está muda com as suas emoções, muda suas emoções, mexe com as suas emoções, né? Se você está num lugar agradável, você se torna uma pessoa mais. Mas se você está num lugar meio turbulento, por isso que, por exemplo, tem gente que muitas vezes ganha bem no emprego, mas não vale a pena, porque o que ela passa naquele emprego de nervoso não vale a pena. É melhor de repente ganhar até menos num outro lugar do que ficar num lugar onde ela ganha bem, mas vai arrebentando com as emoções dela, até o ponto de chegar que ela fica doente e tem que procurar médico e tomar antidepressivo. Por quê? Ficar 8 horas num ambiente, num lugar com pessoas que não são agradáveis, mexe com as suas emoções. Amém? Mexe com a sua vida. Então, olha quanta coisa vai mexendo com a gente, né? Que te afeta. Você sabe o que é certo fazer, você entende o que é certo fazer, você quer agir de uma maneira certa, mas você vai sofrendo uma série de situações da sua vida. O tato, a visão, a audição, o clima, as pessoas, o lugar. Aí tem outra coisa. Dentro de você, os hormônios, e as mulheres ainda sofrem muito mais do que os homens com isso. Quem já ouviu falar de TPM? Se a tua mulher está na TPM, querido, deixa passar. Não discute com ela. Mulher, quando você entrar em TPM, escreve assim lá no banheiro: estou de TPM. E aí teu marido vai fazer, dá um tempo. Não é? A mulher, ela não quer que as emoções dela mudem. A mulher, ela não quer que agir diferente. Mas ela não controla muitas vezes. Ah, mas como que é o diabo? Não é o diabo, irmão. Hormônio não é demônio. Amém? Então não adianta expulsar, porque não é demônio, é hormônio. E quem colocou o hormônio dentro da gente foi Deus. Não foi o diabo, foi Deus. O homem também sofre variações hormonais. Né? Eles falam que a mulher tem menopausa e o homem tem andropausa. Isso, o homem sofre variações hormonais também. Talvez de uma outra forma, mas nós temos problemas hormonais, né? As circunstâncias mexem com a gente, não é verdade? As circunstâncias. Quem aqui já passou por fases difíceis na vida? Queridos, as circunstâncias mexem com a gente. De repente você está envolvido numa circunstância que está complicado. Amém? Então, cuidado quando você analisa a vida de alguém, ou critica a vida de alguém, ou julga a vida de alguém. Porque talvez você não esteja vivendo dentro das circunstâncias que aquela pessoa está vivendo. E quem está de fora é fácil julgar. Amém? Agora você não sabe quem está dentro daquelas circunstâncias, né? Se agiria. Hoje eu estava conversando com meus genros, na hora do almoço, meu filho estava lá, e a gente estava falando eles começaram a falar do jogador que era do Corinthians, chamado Paulinho. E esse Paulinho, o pai dele, agora na época da Copa, fizeram uma reportagem que o pai dele mora num quartinho, acho que lá no Ceará, né? E aí meu genro, é um absurdo, o cara é rico, né? Deixar o pai viver num quartinho. Aí meu outro genro falou assim: olha, eu vi uma matéria dele que falaram para ele: teu pai está aqui. Ele foi jogar com o Corinthians lá no Ceará. Falou: teu pai está aqui. Ele falou: meu pai está aqui? Não, meu pai está lá em São Paulo. Ele falou: não, o seu pai legítimo, ele está aqui, né? Ele veio te ver. Aí, é lógico que a mídia pegou, levou ele até o alambrado, onde estava o pai dele, né? Ele cumprimentou o pai dele e foi embora. E ele disse assim para o repórter: meu pai é quem me criou. Por quê? Porque aquele pai legítimo largou ele, largou a mãe com os filhos pequenos e foi embora. E aí a mãe foi para São Paulo e
Aí casou com um outro homem, esse homem que criou ele, né? E ele não viu mais o pai, ele viu o pai nesse dia do jogo. Quer dizer, nós que somos cristãos e que conhecemos a palavra e que temos o Espírito Santo, é fácil você falar assim, tem que perdoar. Nós que talvez não tenhamos vivido essa situação, é fácil falar, tem que perdoar, é fácil falar. Mas e ele que está dentro? Será que é fácil para ele? Será que ele que foi abandonado pelo pai? Será que ele que viu será que é fácil para ele? Não é, talvez não seja. Então, a gente não pode julgar a pessoa dentro da circunstância dela, porque a circunstância dela é ela que sabe o que ela está passando. Você me entende? Que é fácil a gente falar assim, olha, é melhor assim, ou é melhor daquele jeito, tem que agir assim. Mas a pessoa que está vivendo dentro daquelas circunstâncias, ela é que sabe o que ela está passando, não é? E ele viveu aquelas circunstâncias, né? Talvez, um dia, talvez ele consiga superar isso, mas até hoje ele não superou, amém? Então, nós vivemos circunstâncias que complicam a nossa vida, nós vivemos circunstâncias que dificultam muitas vezes a nossa vida, vivemos, e a vida é feita assim, amém? Quem já passou por circunstâncias difíceis na vida? Circunstâncias em que você até quer, mas não tem jeito, né? Outra coisa que mexe com a gente é o dinheiro. Tem dinheiro, a mulher fica uma benção. Assim, bem, vão no shopping. Ai, meu amor. Falta dinheiro para você ver se não mexe com as tuas emoções. Ai, pastor, eu sou espiritual, eu não ligo para dinheiro. Falta dinheiro para ver se você não fica meio carnal. Ai, pastor, eu não ligo. Eu não me importo com dinheiro. Eu não ligo. Mas se começa a faltar dinheiro, fica nervoso. Começa a ficar irritado. É ou não é? Ué. Ninguém aqui é tão santo para dizer que não tem dinheiro e vai achar lindo e maravilhoso. Não é? A gente passa luta, pode passar na fé. Senhor, né? Senhor, me supre, Pai. Não é? Mas você passa você passa ali na luta e clamando, e Jesus, não é? Não está afim de rir para ninguém, não está afim de. Mexe com as nossas emoções, ué. Se tem dinheiro, glória a Deus, pastor, aleluia. Oh. Pastor marca no jantar e fala, querido, 30 o jantar, casal. Você tem dinheiro? Pastor, é barato, glória a Deus, é para obra. Você não tem dinheiro, o pastor marca o jantar, porque o pastor fica marcando essas coisas, meu Deus do céu, onde já se viu, não se entende na cabeça. 30 reais! Que absurdo! 30 reais eu compro a cesta básica. Ué. Somos humanos, amém? E o dinheiro, se tem, a gente fica mais contente, ou pelo menos mais tranquilo, mas se falta, a gente fica irritado. É ou não é? Essa é a vida, queridos, amém? Nós temos um outro problema chamado condicionamento infantil. Condicionamento infantil, que mexe com a sua vida e te cria hábitos que você vai arrastar para o resto da vida e precisa de Jesus para mudar isso. Eu fui almoçar com um pastor, levei o pastor, uma bênção, ministrou para casais em Brodowski. Depois que acabou o seminário, fui levar ele numa churrascaria, eu e um casal de irmãos, eu e Janete, um casal de irmãos dele, fomos para a churrascaria, levá-lo ali, né, e para honrar o pastor, né, e nós comemos, acabamos de comer, e esse pastor comendo. Nós conversamos tudo que a gente ia conversar, esse pastor comendo. Chegou uma hora, acabou o assunto, ficamos nós 4 olhando para o pastor. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu passei muita fome na infância.
Eu te pergunto, comer agora resolve o problema da fome lá atrás? Não resolve. Mas, olha que coisa interessante, disparou na mente dele, no cérebro dele, uma ideia assim: come agora que vai faltar depois. Pastor, agora tem dinheiro, o pastor está bem, ele era escritor, tal, nós demos uma boa oferta. Não é uma questão racional. Não é uma questão racional. Ele tem dinheiro, ele sabe que não vai acabar. Mas no subconsciente dele ficou aquela mensagem: come tudo que você pode. Ficou a mensagem. Outra coisa gravíssima é a síndrome do filho mais velho, principalmente mulher que sofre com isso, que acaba assumindo antes da hora a obrigação de cuidar da casa e dos irmãos mais novos. Muitas vezes porque o pai e a mãe têm que trabalhar, e aí tem que cuidar dos teus irmãos, tem que cuidar da casa, são mais velhos, você é mais velha, tá. Isso aí cria um condicionamento mental que a pessoa, ela passa a se sentir na obrigação de cuidar dos outros. E quando então ela passa a vida caçando gente para cuidar. Ela não relaxa. Ela não descansa. E quando não tem alguém para cuidar, ela fica infeliz. Em vez de ficar feliz, estou sossegado, ela fica infeliz, porque ela foi condicionada a ter que cuidar. Tem gente que foi condicionada a ter problema. Irmãos, e eu tenho casos desses. Foi condicionada a ter problema. Por quê? Porque todo mundo jogou o problema desde pequenininho, problema para a pessoa resolver. Se vira, resolve isso, cuida dos teus irmãos, faz assim, cuida disso aqui, faz a comida. Então a pessoa, ela passa a vida resolvendo o problema. Aí ela converte, Jesus abençoa ela caça problema. Ela precisa de ter um problema. Porque parece assim que se ela não tiver um problema para resolver, ela é infeliz. Aí fica na luta: meu Deus, Jesus não tira os problemas de mim. Não é que Jesus não tira os problemas. Ela caça com a mão. Ela arruma um jeito. E quando ela não tem problema, ela caça dos outros. Aí muitas vezes até se envolve na vida dos outros e vai caçar aquele problema com as próprias mãos. Por quê? Porque ela foi condicionada a ter que cuidar do problema dela ou dos outros. E Jesus está dizendo para ela assim: meu irmão, relaxa, meu irmão, descansa, desfruta da graça. Mas ela, não, eu tenho que resolver problema, eu tenho que ir atrás de problema. Você entendeu, irmãos? Isso não é uma condição, chama-se codependência. Eu estava assistindo aquele programa. Quem já assistiu aquele programa daquelas pessoas bem obesas? Aí a mulher tinha, eu acho que 250 quilos. Então o marido tinha que fazer tudo para ela. Carregar ela, dar banho nela, dar comida para ela, fazer até ela e tal. A mulher fez uma operação, a mulher se cuidou, fez regime, academia, chegou a 80 quilos. Esbelta. Sabe o que o marido fez? Traiu ela. Traiu ela. A hora que ela ficou bonitinha, ele traiu. Aí o repórter perguntou: quando a tua mulher era gorda, você traía ela? Não. Mas você foi trair ela depois que ela emagreceu e tinha 80 quilos? Ele falou: olha, eu cuidei do meu pai a vida inteira porque ele era alcoólatra. Aí ele morreu, eu casei com ela e eu cuidava dela porque ela era muito gorda. Agora não precisa mais de mim. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é codependência? Aí, a hora que ela não precisava mais dele, foi caçar coisa para fazer. Vocês estão entendendo o que é a alma humana, queridos? Aí ele foi caçar outra coisa para fazer, arrumou para a cabeça. Por quê? Então, se você foi acostumado a ter problema, e a família problemática, e os pais problemáticos, há uma inversão de valores muito grande.
E muitas vezes os pais viram filhos, os filhos viram pais. Você pode ver que muitas vezes quando os pais são irresponsáveis, os filhos se tornam precocemente muito responsáveis. Vocês podem notar isso. Eu tenho casos desses interessantíssimos. Quando os pais são irresponsáveis, os filhos amadurecem, porque são obrigados a amadurecer. São obrigados a se virar cedo, e a luta, porque os pais não são maduros. Então, uma inversão de valores. Então, essa pessoa, ela passa o quê? A envelhecer rápido e passa a vida com muita responsabilidade, tendo que cuidar dos outros, e nunca relaxa, nunca descansa, nunca desfruta, porque houve uma inversão de valores. Então, aquela pessoa que sempre precisa estar cuidando dos outros, porque ela se tornou madura demais, né? Já existe aquela coisa, ao contrário, quando os pais poupam demais os filhos, e aí os filhos não pegam responsabilidade, né? Porque eles acham que sempre vai ter alguém para resolver o problema deles, que também é um problema sério. Amém? Outra coisa que é muito importante: toda pessoa com problemas emocionais não resolvidos tornam-se negativas. Repete comigo essa frase. Toda pessoa com problemas emocionais não resolvidos tornam-se pessoas negativas. Olha, é difícil ver algo positivo no mundo se você se vê de maneira negativa. Então preste atenção. Se você tem coisas não resolvidas na tua alma, no teu coração, na tua vida, você vai se tornar uma pessoa que vai ver o mundo de uma maneira que não tem graça. Não tem graça. Olha lá que lindo. Lindo o quê? Olha, você viu aquele filme bonito? Não vi graça. Mas você assistiu aquela comédia? Não ri nem um minutinho. Então, a pessoa não vê graça. Por quê? Aqui, o problema não é o mundo. Ela. Amém? Ela que não está legal. É difícil ver, essa frase é do John Maxwell, é difícil ver algo positivo no mundo se você se vê de maneira negativa. Se você se enxerga de uma maneira negativa, você não vai ver nada bom. E ninguém. Né? Eu falei aqui dos Estados Unidos, que é tudo perfeito, né? E muitas vezes as pessoas também, elas olham e falam, Brasil! Porque a pessoa está tão mal, que ela fala, essa porcaria desse país, eu quero mudar desse país, eu quero não sei o quê, nada presta. Fica tudo ruim, parece que o nosso país é o pior país do mundo. E não é verdade. Eu falei, gente, eu voltando, falei para a Janete, Janete, nós moramos no melhor lugar do mundo. Lá em Orlando tudo é perfeito, mas é um bafo quente. Pensa no trem quente. Quem já foi em sauna? É igualzinho. Aí todo lugar que você entra é ar-condicionado. E você sai na rua e recebe aquele bafo quente. Você não vive numa casa sem ar-condicionado. Aqui, principalmente Brodowski, melhor ainda, o frio não é tão frio e nem o calor é tão calor. Né? Mesmo Ribeirão Preto, que é calor, não é tão calor. Porque lá, quando é calor, irmão, é calor, é um inferno. E quando é frio, chega a 3 graus menos de zero. É horrível. Então, nosso lugar não é bom aqui? É maravilhoso. A gente reclama tanto do SUS, né? SUS. Lá não tem SUS não, querido. E o João Messias, eu não sei quantos conhecem o João Messias é o irmão daqui, lá de Brodowski, mudou para lá, né? Ele ficou doente e foi no hospital, trataram ele e mandaram a conta depois, $5.000. A minha sobrinha, sabendo disso, passou 5 dias vomitando e com diarreia, mas não foi no médico. Ela falou, tio, se eu vou no médico para me mandar conta? Ela falou assim que vai ficar sentado no vaso vomitando na pia. 5 dias. E aí ainda foi falar pro patrão que ela não ia, falou, não, você vai vir trabalhar assim, porque não tem ninguém para colocar no teu lugar, não. E lá não tem esse negócio de atestado médico, não, querido.
E também não tem seguro, como que é? 13º, nem fundo de garantia, e nem garantia, não, né? Te mandou embora, tá com teu dinheiro, tchau. Ué. Então nosso país não é bom em muitos aspectos? Aleluia! Se ela está aqui, ela é testadinha todo dia. Não é? Estou doente, 15 dias em casa. Não é verdade? Então, queridos, entenda uma coisa. Nós temos que, nós não podemos deixar a nossa alma ficar doente e começar a enxergar tudo de uma maneira errada e ruim e negativa. E mais um detalhe: a melhor comida do mundo é a nossa. Olha, não existe comida igual a nossa. O nosso arroz com feijão e um zoiudo é melhor do que muita comida aí fora. Eu ainda estive lá e o real está fraco agora, né? E eu paguei 4,13 reais o dólar. Vocês sabem o que significa isso? Que cada vez que ia comer um hambúrguer, eu e a Janete, e tomar uma Coca-Cola cada um, 25 dólares, para eles, para mim era 100 reais. Mas Jesus tem misericórdia. Ainda bem que meu cunhado resolveu pagar grande parte da coisa, porque senão eu estava na bala, né? Eu só ficava assim, Janete, foi 120 reais agora. Oh, meu Deus. Para comer hambúrguer. E eu lembrando aqui, oh Jesus amado, né? Oh Deus, nosso país pode ter problema, mas é bom demais. Amém? Desestrutura familiar, drogas, crime, violência, abuso, isso daí trazem problemas na nossa vida. Tem raiz nas nossas emoções, né? Se você viveu numa casa que tinha problema com drogas, com violência, se você viveu em situações onde muitas vezes não havia amor, havia contenda, isso mexe com a sua vida, e vai mexer com a sua vida sempre. A estrutura sua, aqui dentro, mexeu com ela. Eu estava na Fundação Casa, e um menino veio conversar comigo, ele disse assim, 17 anos, já tinha matado várias pessoas, assaltado. Aí você fala, tem que matar, é um bandido, é um desgraçado. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, tio, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe me deu o meu irmãozinho recém-nascido para eu cuidar. O que uma criança de 7 anos de idade tem condição de ficar no colo, segurando no colo um recém-nascido? Eu deixei ele cair, tio, ele bateu a cabeça e morreu. A minha mãe, tio, me botou para fora de casa e nunca mais quis olhar na minha cara. E eu fui para a rua. Agora eu te pergunto, se você tivesse vivido uma situação dessa, com 7 anos de idade, ser o culpado da morte do seu irmão, a sua mãe te botar para fora de casa e você viver na rua, como você teria reagido? Como isso teria mexido com as suas emoções? Então é fácil a gente falar assim, é bandido, tem que morrer. Mas é história por trás daquilo, gente. O que esse menino passou, uma criança tem inseguranças dentro de casa, o que essa criança passou na rua, o que ela sofreu na rua. Você me entende? Que por trás de cada pessoa tem uma história. Por trás de cada pessoa tem uma história. Tem famílias que só tinha contenda. Outros, o pai era alcoólatra. Olha, não tem pior coisa na vida, droga, no Brasil, do que o álcool. O álcool é o maior responsável por destruição de famílias. O álcool, ele acaba com a pessoa, ele acaba com a família. Você sabe que, de repente, o que é viver numa casa com um alcoólatra?
e ter que suportar aquela situação. Então, isso daí marca a nossa vida. E tudo isso que eu falei para vocês, que eu fui relacionando, de trauma, de problemas, de situações, isso tudo somos nós, e mexe com a nossa vida, e mexe com a nossa alma. E aí, a gente vem para Jesus, e Jesus nos ama do jeito que nós somos, e Jesus morreu na cruz do jeito que você é, e Ele te aceita do jeito que você é, mas o fato dele te amar não significa que tudo isso vai apagar na sua vida, não significa que tudo isso vai acabar na sua vida, não significa que todos esses sentimentos e todas as circunstâncias que você traz para você simplesmente vai desaparecer e você vai surgir como uma outra pessoa e ali vai ser maravilhoso e nunca mais você vai ter nenhum desses sentimentos, as circunstâncias não vão mexer com você, o tato, a visão não vai mais te afetar e você vai ser espiritual num nível em que nada disso te afeta. Isso não é verdade. Nós somos cristãos, nós servimos ao Senhor, mas essas coisas continuam nos afetando e muitas coisas que nós passamos no nosso passado continuam nos afetando e mexendo com as nossas emoções, mexendo com nossos sentimentos e com as nossas reações. É fato, e a gente não admitir isso, não vai resolver o nosso problema. A gente querer dar uma de espiritual e falar nada disso me afeta, não resolve o nosso problema, porque nós continuamos enfrentando situações em cima de situações no dia a dia. E queridos, o que nós temos que fazer? Morrer. Ir para a cruz. Como, pastor? Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Ah, pastor, você está dizendo que eu deixei o primeiro amor? E não é isso o mais importante. Muitas vezes, a gente se acostuma a ser crente, se acostuma a vir na igreja. E a gente passa a ter uma vida natural. E aí, essas coisas todas começam a se tornar fortes demais na nossa vida novamente, e mexer novamente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com as nossas reações, porque nós simplesmente passamos a ter uma vida natural. E o que Jesus diz é o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas ele não fala assim, sabe, espera uma unção que vai mudar sua vida de novo, você vai ter uma experiência com o Espírito Santo e você vai se transformar numa pessoa. Não, queridos. Ele fala assim: volte à prática das primeiras coisas. Vida no altar é prática. A prática das primeiras coisas. Por quê? Porque nós vamos nos acostumando com a vida na igreja, servindo ao Senhor, e vamos nos acomodando em algumas coisas. E muitas vezes nós esperamos que um raio santo e poderoso caia assim a gente e mude a nossa realidade. Isso não vai acontecer. Que aconteça em nome de Jesus. Eu tive várias experiências sobrenaturais, Deus já fez coisas sobrenaturais na minha vida, mas nenhuma delas mudou a minha natureza e fez o Jefferson deixar de ser Jefferson. Eu já tive experiência que parecia que eu estava levando choque no corpo inteiro. Eu recebi uma descarga elétrica que eu achei literalmente que eu ia morrer. Eu falei, eu vou morrer. A sensação, eu falei, eu não vou suportar isso, porque dava choque no corpo inteiro. Só que isto foi algo sobrenatural na minha vida, pessoas foram transformadas, a igreja cresceu em Brodowski, mas o Jefferson continuou a ser Jefferson. Amém? Isso aí foi tremendo na minha vida, o poder de Deus, fui batizado com o Espírito Santo, já recebi dentro de ouro, o Senhor fez coisas tremendas na minha vida, mas o Jefferson continuou a ser Jefferson. Não muda. O que muda a minha vida? A primeira coisa é você ter temor a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. E o que é temor? É limite. Repete comigo, limite. Temor é medo mesmo. Tem gente, não, temor é uma coisa, medo é outra. É medo. Como assim, pastor? Medo de desagradar a Deus. O que é? O sábio é aquele que tem medo de desagradar a Deus. Ele para e fala assim, não,
Eu não vou passar daqui porque eu vou desagradar a Deus. Entendeu? Então ele tem um limite. Hoje, tudo que o diabo está fazendo na sociedade é dizer: não tenha limites. Experimente tudo. Agora nas escolas está falando: experimenta tudo. Fala assim para os meninos, porque tem que tomar cuidado com os filhos de vocês. Vocês têm que experimentar tudo. Experimenta beijar homem, experimenta beijar mulher, para ver o que vocês gostam. Porque o que o diabo está querendo ensinar: experimenta tudo, não tenha limites, experimenta droga, experimenta sexo, tudo quanto é porcaria. Não, queridos, o cristão tem que ter limite, e o teu limite é Deus. Amém? Sábio, fala assim para o teu irmão: sábio é aquele que tem limite. Você não vai perder o gosto, você não vai perder o desejo por coisas erradas. E tem um monte de coisa que a gente quer fazer que não é, que é gostosa. Concorda comigo? Eu vi uma frase hoje que eu achei interessante. O inferno, ele não é atraente. Então o diabo coloca o caminho dele atraente. Achei interessante isso. É verdade. O inferno não é atraente, mas o caminho o diabo transforma como uma coisa atraente. Então você não vai perder o desejo por coisas que aparentemente são gostosas. Concorda comigo? Não. Mas você tem que ter um limite. E isso aí vai me custar caro. Isso aí vai me trazer uma consequência. Isso é limite. Sábio, repete comigo: sábio é quem tem limite. Varão, que horas tem? Já extrapolei? Autoconhecimento, repete comigo: autoconhecimento. Segundo, você conhece as suas fraquezas? Olha para o irmão que está do lado e diga para ele: quem é você? Quem é você? Você sabe quais são as suas fraquezas? Quando você conhece as suas fraquezas, é mais fácil lidar com elas. Eu até os 18 anos, eu fiz muita atrapalheira, até conhecer Jesus. Uma coisa que eu não fiz foi fumar maconha. Na minha época não tinha nem cocaína como tem hoje. Nem crack, muito menos. Era maconheiro que falava, né? Nem lança-perfume eu cheirei. Eu passei um carnaval inteirinho com uma menina atrás de mim dizendo assim: eu estou com uma baga de maconha. Vão queimar essa baga de maconha. Porque eles tinham certeza que eu era maconheiro. Eu era doido natural. Eu não precisava de maconha para ficar doido. Eu já era chapado pela natureza. E eu falei: espera aí que eu já acabei de queimar uma baga agora. Depois eu queimo essa com você. Mas eu nunca fumei maconha. Por quê? Porque eu não queria. Eu falei: eu não vou com esse trem esquisito. Uns amigos meus fumavam maconha na minha frente. Ficavam assim. Eu com esquisito. Então eu nunca fumei maconha. Vai aí. Eu falei: vai aí nada. Aí eu te pergunto: se quando eu era do mundo, maconha não foi fraqueza para mim, agora o diabo vai me tentar com maconha? Não é a minha fraqueza. Mas eu tenho minhas fraquezas. E eu as conheço. E tenho que tomar conta delas, amém? Então, querido, conhecer as fraquezas é uma arma que você tem. Terceiro, tempo de oração e palavra. Tempo de oração e palavra. Olha, eu sirvo ao Senhor há 38 anos. Não tem esse negócio de, já orei bastante. Já li a Bíblia várias vezes, já conheço a Bíblia. Não, queridos. Eu preciso da palavra. Eu acabo de ler a Bíblia, começo de novo. Eu medito na Bíblia. Eu oro todos os dias. Eu procuro orar, dar um tempo, separar um tempo para Deus. Por quê? Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso que Deus ministre na minha vida. Eu preciso me alimentar.
eu necessito disso para ter uma vida espiritual. Amém? Quarto, discipular alguém. Por que, pastor? Vida no altar, discipular alguém? Não tem coisa melhor na sua vida para você amadurecer do que discipular alguém. Eu aprendi muito mais ensinando do que sendo ensinado. Sabe por quê? Quando você vai, alguém está te ensinando, a pessoa está lá se empenhando, está falando, e você está pensando assim, amanhã eu vou acordar às 7, você está olhando para o cara, e balançando a cabecinha, assim. E você vai assim, nossa, né? E a mulher está falando assim, o que será que eu faço de almoço amanhã? Né? Acabou a mistura, eu acho que vou fazer um omelete, né? Não é verdade? Agora experimenta ensinar os outros e pensar em alguma coisa. Não dá certo. Então, quando você vai ensinar alguém, você tem que pensar, ensinar, concentrar. Amém? Então, quando você começa a ensinar, queridos, quantas coisas eu estava falando, parece que saía daqui assim, brotava. Eu falei, gente, como que isso que eu falei é interessante? Gente, é verdade. Como que isso que eu falei é interessante? Eu não tinha pensado nisso. Saiu da minha boca. Sabe, porque eu botei, sabe, para funcionar o meu... E eu comecei... Aí aquilo ali, nossa, serviu mais para mim do que para ele. Então, e outra coisa, quando você lida com os problemas das pessoas, e você ensina ela, aconselha ela, os teus problemas desaparecem. Quantas vezes eu fui aconselhar alguém, eu estava lá cheio de problema, tal, né? Me sentindo a pior pessoa do mundo, aí você vai aconselhar alguém, gente, eu não tenho problema. Não tem problema não. Jesus, obrigado. Né? Sai contente. E, gente, perto desses problemas eu não tenho. Não é verdade? Então, se você quer crescer, discipule alguém. Amém? Não fugir dos relacionamentos. Não selecione relacionamentos. Repete comigo. Cada pessoa tem algo para me ensinar. Quando você seleciona os relacionamentos e se relaciona só com aquele moinho de gente que você acha interessante, que não te confronta, não mexe com você, você não cresce. Você quer crescer? Conviva com o maior número de pessoas possível, se relacione com elas, principalmente com aquelas que você acha chato. Aquelas que é um desafio para você. Aquelas que para você conviver, algo tem que sair do seu interior. Porque é isso, queridos. É isso que vai fazer você amadurecer. Pessoa que se isola e só convive com meia dúzia de gente, que não causa nenhum tipo de reação interior nela, não amadurece. E por último, olhe para frente, olhe para Jesus sempre. Por isso, vida no altar é prática. Vida no altar é morte, é calvário. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas isso, queridos, não é uma experiência transcendental. Algo que eu vou fazer uma oração e você, de repente, morreu e Cristo nasceu em você e agora Ele vive plenamente em você e você não vive mais. Não. Todos os dias você vai enfrentar tudo isso que eu falei aqui hoje. Todos os dias você vai passar por todas essas reações e a sua prática. Repete comigo, volte à prática das primeiras coisas. E eu sempre digo para mim mesmo, Jefferson, volte à prática das primeiras coisas. Altar, oração, vir na igreja. Quantas vezes, quando a gente é novo convertido, a gente está buscando o Senhor e quer crescer, o pastor faz um apelo, a pessoa vem para frente e recebe oração. E Deus ministra na minha vida, Deus fala comigo, mas depois chega um tempo que parece que
eu não preciso mais disso. Isso 10 são para os novos. Eu já estou num nível que eu não preciso mais ir na frente da igreja. Eu vejo isso na minha igreja muitas vezes. As pessoas que elas já não têm mais aquela disposição de, diante de um apelo, vir se prostrar na frente. Ela já não dá mais importância para a oração como a oração deve ter, e já nem lê a palavra como deve ouvir, ou nem presta atenção na pregação como deveria prestar. E aí, queridos, nós vamos tirando a nossa vida da cruz. Amém? Nós vamos tirando a nossa vida do altar. E vamos ter uma vida natural. Aí tudo isso que eu falei vai se tornando mais forte em você. Aí os sentimentos vão ficando mais fortes, as reações vão ficando mais fortes. Aí o que você vê mexe mais com você. A falta de dinheiro te desestabiliza mais. As pessoas mexem mais com você. E tudo vai ficando mais complicado na sua vida. Mas se você coloca a sua vida em Deus e busca o Senhor, e a sua vida no altar, o Espírito Santo controla tudo isso. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.